Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida se a mulher poderia trabalhar fora. E a pessoa, no vídeo que você me enviou, usa o versículo de 1 Timóteo 5:8 para afirmar que apenas o marido deve trabalhar para o sustento do lar, enquanto a esposa se ocupa apenas com as tarefas da casa. A passagem diz o seguinte, a passagem que ele usa: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua fé, de sua família, negou a fé, e é pior do que infiel. O versículo aplicado assim, do jeito que ele aplicou, fica fora de contexto. A passagem de 1 Timóteo está falando de viúvas e de familiares dessas viúvas que não cuidavam de suprir as suas necessidades. O assunto ali não é se quem deve trabalhar para ganhar sustento é o homem ou a mulher. Eu entendo que a Bíblia ensina que o principal mantenedor de um lar deve ser o homem, e a prioridade da mulher são os filhos e o lar. Mas isto não significa que ela não possa trabalhar para ajudar no sustento da família, conforme eu vou explicar mais adiante. Vamos ver outra passagem que detalha bem o papel da mulher no matrimônio, ao descrever o que devem fazer as viúvas jovens. 1 Timóteo 5,14. Quero, pois, que as que são moças, viúvas moças, se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Casar-se, gerar filhos e governar a casa são as atividades colocadas nesse versículo. Portanto, nós podemos assumir que sejam as atividades prioritárias na vida de uma mulher casada. É inegável que as circunstâncias em muitos lares têm causado uma inversão de papéis, passando o homem a exercer o papel de criar filhos e governar a casa, enquanto a esposa sai para trabalhar fora. Essa inversão não é o padrão bíblico. Obviamente, eu não quero com isso colocar um fardo sobre as mulheres que precisam trabalhar para manter o lar por pura omissão de seus maridos, e nem também sobre os maridos desempregados ou incapacitados de trabalhar, que precisem depender da esposa para trazer o sustento da casa. Como costumava dizer o meu professor de química, eu estou falando aqui de condições normais de temperatura e pressão. Nesse ponto, você pode estar entre aqueles que acreditam que a Bíblia não serve para nossos dias, que Paulo era machista ou coisa semelhante, mas continue lendo, ou continue ouvindo, nesse caso agora aqui, antes de tirar conclusões precipitadas. Diz o ditado que quem é apressado come cru, e quem é lerdo come frio. Então, vamos ser ponderados, ok? Existem duas fases distintas na vida de uma pessoa: quando os filhos estão em casa e depois que crescem e tomam cada um o seu rumo. Os filhos são a prioridade da esposa, sua principal carreira. Eu escrevi sobre isso em um artigo com o título A Carreira Mais Importante do Mundo. Você pode fazer uma busca na internet por esse título, acrescido de Mário Persona, e você vai encontrar esse título. E eu dou graças a Deus porque um dia minha mãe abriu mão de uma carreira no comércio para cuidar de mim e de minhas irmãs. E isso porque meu pai ganhava o suficiente. E eu falo sobre isso na minha crônica também. Quem é o seu personal coach? Procura por essa crônica, você vai encontrar. E depois que os filhos crescem e deixam de ser prioridade? Bom, eu acho que uma boa ideia é nós vermos como vive a mulher que Deus elogia. O versículo diz assim: ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os seus lombos de força, fortalece os seus braços, vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca, faz para si cobertas de tapeçaria, o seu vestido é de seda e de púrpura. Faz panos de linho fino e vende-os, olha só, e entrega cintos aos mercadores. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Provérbios capítulo 31. Tudo indica que a mulher virtuosa é uma mulher trabalhadora e com discernimento para negócios. Talvez na época ela trabalhasse no que hoje nós chamamos de home office, mas não há dúvida de que ela era uma empreendedora. Nós não devemos nos esquecer de Priscila, que era sócia do seu marido em sua fábrica de tendas, pois tinham por ofício fazer tendas, como está em Atos 18:3. Ou Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, porém
com uma casa em Filipos, como fala em Atos 16,14, ou Dorcas, que tinha o que hoje chamaríamos de uma microempresa de confecções, com uma clientela de túnicas e roupas que se entristeceu muito com a sua morte em Atos 9,39. Portanto, ainda que a prioridade da mulher seja criar seus filhos, desde pequenos, como fizeram a mãe e a avó de Timóteo, uma vez que seus filhos sejam independentes e as circunstâncias exijam, nada impede que ela também trabalhe em casa ou fora de casa, não para inverter os papéis, mas para continuar sendo laboriosa como a mulher virtuosa de Provérbios. Ela não só vendia o que produzia, como ajudava no orçamento do lar, economizando por não precisar comprar outros produtos. O que geralmente costuma desequilibrar a harmonia vida-trabalho de muitos lares é porque muitos cristãos buscam um padrão de vida que acaba exigindo que abandone os filhos a cuidados de terceiros para poder ter tudo aquilo que eles querem comprar. Aí a solução mais indicada é a seguinte: reduzir o padrão de vida para ter mais tempo para investir nos filhos, né, e nessa carreira que é a mais importante do mundo, ser mãe.